Uau! Jô? Jô, Que é? onde você tá? Aqui em cima. Eu só queria ver o sótão do vovô. Tá bom, mas não demora muito. A gente vai voltar logo. Combinado. E presta atenção pra não quebrar nada. Ok, ok. Terras Imaginadas. Uau! Oi, é apenas um velho cartaz. Hã? Quem é você? Chegue mais perto, eu não vou te comer. Eu sou só uma caixinha. Hã? Não se ofenda. Faz tanto tempo que eu não vejo ninguém. Eu vou voltar lá pra baixo. Ah, não, espere. Fique um pouquinho, por favor. Eu estou muito só aqui. Todo mundo está se esquecendo de mim. Você podia ficar um pouquinho, eu te contaria histórias. Mas eu não posso. Devo voltar lá pra baixo. Estão me esperando. Você não sabe o que está perdendo, meu caro. Se você veio aqui é porque é bem curioso. Este sótão está cheio de São as tesouros. lembranças do meu avô. Ele deu a volta ao mundo. Você é um aventureiro. Você precisa de viagens fantásticas. E é exatamente o que eu vou te propor. Mas eu não tenho tempo. Oh, o tempo, sempre o tempo. Corremos tanto atrás dele que acabamos não tendo tempo para nada. E, no entanto, eu tenho tantas histórias para contar. E ninguém quer mais me escutar. Eu gosto muito de histórias. Eu bem desconfiava que você fosse corajoso. Vou mostrar como os homens imaginaram a Terra através dos tempos. Mas é que meu pai disse que não íamos demorar. Você não vai dizer não a um montão de aventuras incríveis e de histórias maravilhosas. Vamos ver mundos esquecidos e criaturas fantásticas, sem falar nos dragões magníficos. Dragões? E vikings valorosos. Vikings? Bem... Então começamos. O quê? Ei, mas o que se passa? É a viagem fantástica que você me prometeu? Você pode me tratar sem cerimônia. Não, acontece que eu não lhe conheço. Você não está aborrecido? Não, não mais. Enfim, eu reconheço. Eu fui um pouco brusca te trazendo aqui. Sim, quero voltar para casa. Vamos ao que interessa. Você vai ter a sua história fantástica. Comecemos já por falar desse globo que está na sua frente. Aqui a Terra? Isso eu já vi milhares de vezes. Uau! Você já viu a Terra? Sim, bem, quer dizer... Não, a Terra não, mas o globo. Você tem razão. Não é a mesma coisa. O globo não é a Terra, mas sua representação é. A mesma diferença entre você e sua fotografia. Se vejo uma fotografia sua, quer dizer que te encontrei? Oi, fotografia de Jô. Você passou bem o dia? Bem, mais ou menos. Fui amarrotada na carteira de meu pai e passei o dia num bolso apertado entre suas coxas e uma cadeira. Tudo bem, entendi. Então, começa a viagem. Você está vendo essa bola redonda? É a Terra, tal como vemos no espaço. Mas antigamente os homens não podiam ter essa visão. Venha por aqui. Que legal. Onde estamos? Nós estamos na floresta equatorial, onde vivem os pigmeus Aka. Tem alguém ali. Não se preocupe. É um jovem pigmeu. O que é que ele faz? Ele se prepara para uma longa caminhada. Os pigmeus Aka pensam que a Terra é plana e que o mundo tem um limite. E se marcharmos numa reta, poderemos ver o fim do mundo. E o que existe no fim do mundo? No fim do mundo, há um mar. Mas o mar não é o fim do mundo. É, na mitologia dos pigmeus. Como eles não podiam ir mais longe,
Imaginaram que não havia nada depois do mar, que o oceano era o infinito. Diga, você quer ir procurar o fim do mundo com ele? Veja bem, andar dias e dias embaixo desse calor. Eu compreendo. Vamos continuar a exploração no ar fresco, mas já aviso que o passeio apenas começou. Lá vamos nós. Uau, mas que lugar grande! Há cabanas em todo lugar, há pelo menos 100. Eu tenho milhares, eu conservo tudo. Desde que alguém em algum lugar tenha uma ideia, eu tento classificar. Faço isso desde... Bem, de fato, desde sempre. A imaginação dos homens é sem limite e eu adoro colecionar todos os seus pequenos tesouros. Eu também faço uma coleção. Ah, é? E o que você coleciona? Robôs. Tenho muitos. Tem um que se transforma, um outro que dá socos e até um muito grande que anda sozinho e fala comigo. Comigo é parecido. Eu tenho todas as espécies do mundo que nos chegam de todo lugar, de todas as formas e de todos os tamanhos. Eu vou te mostrar tudo isso. Você vai ver que para certos povos o mundo se constrói na vertical. Por que estamos aqui? Não há nada aqui. E o que é este cubo? Este cubo é uma máquina para se ir ao Polo Norte. Ao Polo Norte? Sim, é lá que vivem os esquimós de Iglulik. Você pode apertar o botão que está na sua frente, por favor? Mas isso vai levar muito tempo, porque... Ah, apertar um botão não toma tempo. Como os pigmeus Aka, os esquimós imaginam que a Terra é uma ilha plana cercada de água. Mas eles acham que existe um segundo nível, onde vivem em perfeita harmonia. As almas dos ancestrais e as dos animais. Uau! E o mundo que está submerso vive ao contrário do mundo que emergiu. Quando é dia embaixo, em cima é noite. E quando é noite embaixo, é dia em cima. É dia em cima. De fato, eles colocaram o mundo para os espíritos bem abaixo da banquisa. Exatamente. Mas você vai ver que os esquimós não são os únicos que imaginaram mundos superpostos. Eis o mundo criado pelos índios Kogi, que vivem na Colômbia. Como havia muita matéria para se arrumar, eles imaginaram muitas prateleiras. 4 delas em cima da terra e 4 embaixo. É enorme! Os homens vivem no centro e o resto é para os deuses e os espíritos. Gostou? Não está mal. Eu penso nisso. Há um sistema mais sofisticado. Para os budistas inspirados pelo monge Vasubandhu, existe uma administração infernal que se esconde debaixo do solo. Parece um bolo. Para ele, existem debaixo de 6 camadas de terra que nos sustenta, 8 andares de inferno e cada um deles tem 4 entradas que dão acesso a 4 pequenos inferninhos, o que dá um total de 128 infernos. E quanto mais se desce pelos infernos, mais os castigos são terríveis. Por exemplo, repare naquele ali. Os condenados devem andar nas brasas incandescentes. E naquele outro, eles estão mergulhados num banho infestado de vermes carnívoros. E ainda neste aqui, eles devem andar numa floresta de lâminas afiadas. Por fim, no 128º inferno escaldante, os condenados são torturados sem intervalo até o fim dos tempos pelos demônios de Mahakala. Ai, me desculpe, eu compreendo que dá medo. Não tive medo. Fiquei um pouco surpreso, foi isso. Pois bem, os infernos são um lugar em que os homens sofrem os seus tormentos. Mas os mundos imaginados podem também ter uma dimensão prática. Por exemplo, os deirês, aborígenes da Austrália, fazem passar o sol por um túnel situado na Terra. Como explicar, de outro modo, que o sol desapareça todo dia atrás do horizonte para reaparecer todas as manhãs do outro lado? Eu fazia a mesma pergunta quando era pequeno. Mas é normal. Imaginar o que se esconde debaixo do sol permite explicar muitas coisas misteriosas à primeira vista. Pode explicar também a instabilidade da Terra. A instabilidade da Terra? A Terra é estável. É o que vamos ver. Mas por quê? O que acontece? Vamos fazer uma pequena experiência.
Um tremor de terra? Ai! Ai! Para entender o que os primeiros homens sentiam, é preciso que você se coloque no lugar O que é? deles. Uma tempestade? Em cada cataclismo, os homens acreditavam que os deuses estavam furiosos. Mas não tem saída! Como eu... Você quer saber? Ai! Há muito tempo, os homens eram como você. Eles queriam compreender o mundo que os rodeava. Compreender o mundo. Entender uma natureza hostil e cheia de perigos. Mas de onde vem tudo isso? Os homens imaginaram um monte de explicações diferentes para compreender fenômenos que os superavam, como os vulcões, por exemplo. Não era divertida a vida dos primeiros homens. Como você sabe tudo isso? E você pode imaginar quando era noite na floresta tropical, o que isso dava de medo. Servindo-se de sua imaginação, inventaram histórias para ficarem sossegados. Me desculpe ter te agitado um pouco. Eu queria que você entendesse por que os mitos existem e para que servem. Agora vem, vamos dar um passeio. Você gosta de tartarugas? Sim, por quê? Bem, você vai ver. Venha por aqui, garoto. Ela te dá medo? Não, de jeito nenhum, mas... Fique tranquilo, essa tartaruga é herbívora. Ela não come meninos. É que ela é bem maior do que eu imaginava. Mas para carregar o mundo é preciso ter esse tamanho. Nós estamos entre os índios Hurons, na região dos Grandes Lagos da América do Norte. E eles vivem em cima dessa tartaruga? Sim, e é muito arriscado. Ei, atenção! Ops! Me desculpa. É preciso prestar atenção. O mundo dos Hurons está em equilíbrio precário. Mas de quem foi a ideia de colocar o mundo em cima de uma tartaruga? Não foram os Hurons que fizeram essa escolha. Se eles imaginaram que havia uma tartaruga debaixo da terra, foi para explicar os tremores sísmicos. Eles explicam os temores de terra com uma tartaruga? Exatamente. E eles não são os únicos. Podemos dizer que nessa matéria até que eles são modestos. Senhoras e senhores, aproximem-se, aproximem-se! Hoje teremos um fantástico empilhamento. Os astecas do México propõem, em vez da tartaruga, um crocodilo. Sim, um crocodilo. Esse aí, ele só come salada. E agora, os teleutes da Rússia propõem colocar o mundo em cima de 4 touros azuis. Melhor ainda. Há 2.500 anos, religiosos índios imaginaram um mundo transportado por 4 elefantes, os quais eram levados por uma enorme tartaruga. E abaixo dessa tartaruga, uma serpente ainda maior. Incrível! E agora, um edifício fabuloso jamais imaginado. É o dos Minangkabau da ilha de Sumatra, na Indonésia. A terra deles repousa sobre os chifres de um gigantesco búfalo. Este búfalo se mantém de pé sobre um enorme ovo. O ovo, por sua vez, está equilibrado em cima de um peixe gigante. Que nada no mar sem esse conjunto de elementos é sem dúvida o nosso grande premiado. É um milagre que isso permaneça em pé. É que na ilha de Sumatra, os tremores de terra são muito frequentes e só um edifício tão frágil pode explicar semelhante abalos. Se o mosquito pica o búfalo, veja bem, isso faz com que a terra trema. Alguma coisa está te atormentando? Sim, eu me perguntava se teria colocado lá esses animais. Ah, uma boa pergunta. O que você diria se encontrasse Malva? Quem é Malva? Uma deusa africana. Uma deusa muito antiga com uma criatividade transbordante. No Benin, os Fons contam que Mauá primeiro fez a terra com metade de uma abóbora. Depois, ela transitou por sua criação com sua servidora, a serpente Aidoedo. Muito generosa, a deusa cobriu a terra com animais magníficos, árvores luxuriantes, montanhas, mas Mauá ainda fez mais. Ela colocou tantas coisas que a terra se tornou muito pesada.
Então, para evitar que o mundo despencasse, Malwa ordenou à serpente que se enrolasse debaixo da terra para suportá-la. Mas o esforço foi muito grande e a serpente gigante ficou com muito calor. Para refrescá-la, Malwa decidiu criar A água? o oceano. Mas Aidoedo também teve fome. E quando sua barriga roncou, a terra se moveu. Mas como você quer alimentar uma serpente dessas? Com croquetes gigantes. Não. Imobilizá-la. Malwa ordenou a macaquinhos que lhe dessem barras de ferro para comer. Barras de ferro? Pelo menos enquanto fazem a digestão, as criaturas de Malwa ficam tranquilas. Então, nos mitos, os homens pensam que os deuses os protegem, colocando essas criaturas gigantes para sustentar o mundo? Nem sempre, nem sempre. Eu vou te apresentar Ulgan, que está bem longe dos arranjos de Malwa. Elgan é o deus dos tártaros, um povo que vive nas montanhas de Altai, uma região no sul da Sibéria. Para evitar que permaneça no escuro, os tártaros imaginam que a terra está sustentada por um imenso peixe. Ele faz quase o mesmo trabalho que o Aidoedo faz? Exatamente, observando que o peixe é seguro pela coleira por um fiel servidor do deus Ulgan. E se os tártaros não se comportam bem, se eles fazem a guerra, por exemplo, vem a inundação. Isso quer dizer que os humanos devem ficar de sobreaviso. Esses deuses tártaros não têm piedade. E as inundações estão só no primeiro grau. Se os homens não respeitam Ulgan, seu anjo servidor pode provocar um dilúvio e devastar o mundo. Mas os tártaros imaginaram que o mundo foi criado por um deus mau? Não é o Deus que é malvado. A natureza que é hostil. Às vezes, os homens imaginam que o mundo que os cerca é o resultado de um combate entre os deuses. Um combate entre os deuses? Sim. Desça por aqui. Eu vou te levar para ver o combate entre Ahura Mazda contra o seu irmão e inimigo Hariman, na mitologia persa. É estranho todos esses animais debaixo da terra. É sim, nós vimos a tartaruga com os índios hurons e os hindus, o peixe com os tártaros, o peixe e o búfalo com os Minangkabals, o crocodilo com os astecas e os touros azuis com os teleutes. Não havia também uma serpente? Sim, Aidovru com os fons. E imagine que todos esses animais serviam para explicar que o mundo estava por um fio. Como os homens temem os tremores de terra e as tempestades, imaginam que esses cataclismos são causados por animais lendários, debaixo da terra. Estamos sobre uma árvore? Sim. Você está andando sobre a maior árvore do mundo. E onde ela vai? Para o espaço. Para o espaço? Sim, porque é lá que se enfrentam as divindades persas. Agarre-se nesse galho. Atenção, fique firme. Tudo em ordem? Sim, sim. Agora levante a cabeça. É lá no alto que isso se passa. Há milênios, a sombra de Hariman opõe-se a seu irmão, Ahura Mazda, a encarnação do bem absoluto. Para os persas, Ahura Mazda criou o mundo num ovo de metal. No centro da Terra, ele fez brotar uma montanha que permite ligar a Terra ao céu. Essa montanha sagrada chama-se Al-Burz. Ele criou os vegetais, os animais e homens, um de cada vez. Os persas dedicam um culto especial a Ahura Mazda, porque ele está na origem da luz. Para proteger sua criação, Ahura Mazda rodeou-a de uma cadeia de montanhas. A terra, assim, ficou com a estrutura de uma verdadeira fortaleza. Mas seu irmão Hariman, o deus da destruição, conseguiu infiltrar-se, passando por baixo. Aproveitando essa brecha, ele mandou seus demônios sujarem as águas.
Para combatê-lo, a Ahura Mazda fez chover uma água purificadora durante 10 dias e 10 noites para limpar os oceanos. Mas a poluição é muito extensa e ele não conseguiu eliminar totalmente o veneno de Hanuman. E é isso que explica por que os oceanos são salgados. Ah, é por isso. Sim, e para que os homens possam matar sua sede, a Ahura Mazda colocou em funcionamento um sistema genial de purificação das águas. Canalizações subterrâneas que recuperam as águas usadas, filtrando-nas e a redistribuem. E para proteger suas canalizações de eventuais ataques de Hanuman, ele as recobriu de ouro. Ouro? Oh, isso deve custar muito caro. Assim mesmo, para os persas, é um deus. Para os persas, cada elemento deste mundo é o resultado do combate escarniçado entre o ser da luz e seu terrível irmão que reina nas trevas. Eles vão se enfrentar assim até o fim dos tempos? Não, eles são razoáveis. Fixaram um limite de 9.000 anos. Hã? 9.000 anos? E a montanha gigante que está no meio do mundo, ela também participa do combate? Não. O Monte Arbuz é a mãe de todas as montanhas. Permite às almas dos humanos juntarem-se à luz de Ahura através do arco-íris. É o eixo cósmico do mundo. Eixo cósmico? Sim, é o eixo que reage o mundo. O pivô em volta do qual giram o céu e as estrelas. Os persas não foram os únicos a imaginar um eixo cósmico. A montanha Arbuz é certamente espetacular. Mas se você visse a majestosa Yggdrasil, a árvore dos vikings... Ah, eu quero vê-la. Como é que se diz? Ah, por favor, podemos ir vê-la? Mas é claro que vamos ver os vikings. Ah, E nem temos necessidade de nos mexer. legal. Uau! Yggdrasil é um freixo gigante. Ele é a fonte de tudo que é vivo. Seus galhos sustentam a abóbada celeste e suas raízes mergulham no mundo subterrâneo. Todos os mundos da mitologia viking se reencontram nessa árvore em diferentes lugares. Há Alfheim, o mundo dos elfos. Vananhai, o mundo dos Vanes, que são os deuses da terra. E Asgard, o mundo das asas, os deuses do céu. Aqui podemos ver Thor, Odin e Frigg, que compõem o conselho. E o esquilo que vai ver todo mundo, quem é? É Ratatosk, o mensageiro mitológico. E, de fato, ele está ali para transmitir os insultos entre todos os habitantes da árvore. A conversa está com um ar animado. Bem, é que eles não chegam a um acordo a respeito de Jormungandr. Jormungandr é aquele ali. Essa cobrinha aí? Aham, mas que cresce depressa. É a filha do deus Loki e de uma giganta. Os deuses se dão conta de que quanto mais ela come, mais cresce. E ela come e ela cresce. Uma profecia narra que o mundo será destruído por vários monstros como Jormungandr. Por causa de seu apetite devastador, os deuses decidiram desembaraçarem-se dele. Então, Odin, o mais sábio de todos, toma o caso em suas mãos. Uau! Legal, um combate! Eu também sou bom nesse jogo. Essa arma secreta é terrível.
Você disse bem. É melhor não provocar a fúria dos deuses vikings. Mas isso não acalmou o apetite de Jormungandr. Esse exílio, pelo contrário, lhe deu fome. Finalmente, lançando-a longe dos deuses e dos homens, os vikings não resolveram totalmente o problema. Jormungandr tornou-se tão enorme que acabou mordendo o próprio rabo. É um espanto como os deuses podem brigar. Até se parecem com os homens. Não é sempre o caso. Há populações nas quais os deuses assumem outras formas. Então, esses deuses são espíritos que podem ser vegetais ou animais. Por exemplo, os índios Shipibos da floresta amazônica do Peru acreditam que o mundo está cheio de almas e de espíritos. Eis como os Shipibos imaginam a criação da Terra. No começo, era a escuridão. Até que um dia, Papai Bari, o Pai Sol, criou a Terra. Ele criou, então, os guardiões do universo, os espíritos férteis. Vorokan, o vulcão, é o senhor do subsolo. Inu, o jaguar, é o senhor das florestas e dos animais. Shono é uma árvore gigante. Suas raízes tocam o céu. É o senhor dos vegetais. Kana, o relâmpago, é o senhor do céu. Por fim, Papai Bari criou Ronini, uma anaconda gigante. Outra serpente? Sim, Ronini é o espírito das águas e dos animais submarinos. Ela percorre a terra e traça com seu rastro um buraco enorme que um lago celeste encherá de água. Mas para os Shipibos, que vivem no grande rio Amazonas, a água é a vida. E Ronini é um espírito um pouco à parte, pois ele fornece peixe a esse povo de O pescadores. rio escoa nos dois sentidos? Sim, porque a água do Lago Celeste cai dos dois lados. Depois, Papabari vai ao ápice do céu e deixa os espíritos velar sobre a terra. Quanto a Ronini, uma vez terminado o seu trabalho, ele se coloca em volta da terra. A serpente que morde o próprio rabo. Já não vimos isso em algum outro lugar? Certamente, meu jovem. Com os índios e com os vikings, a serpente que morde o próprio rabo é um símbolo muito difundido. Encontra-se pelos 4 cantos do mundo, nas mais diversas mitologias. O círculo é para os homens, uma figura geométrica simples que lembra o círculo do tempo. Mas se há um círculo, há também um centro. Os homens imaginam que o céu e a terra se comunicam por um centro através de um eixo cósmico, que pode ser uma montanha, como pensam os persas, ou uma árvore, como creem os vikings ou os Shipibos. Yggdrasil, Arbus ou Shono ligam a terra a mundos invisíveis. Eles facilitam a comunicação entre os homens, os deuses, os espíritos e os mortos. E todos que imaginam uma serpente que morde o próprio rabo imaginam que a Terra é redonda? Sim, mas outros povos podiam imaginar outras formas. Os chineses, por exemplo, imaginaram a Terra quadrada. Imaginaram a Terra quadrada? Não acredito. Eu te garanto. Na tradição taoísta, o mundo é o resultado do equilíbrio entre Yin e Yang. Eu sei que eu poderia te apresentar a Liuna. É um intelectual chinês que sempre explica bem as coisas. É necessário descer da árvore? Não, eu conheço um meio de irmos mais depressa. Uou! Ah. Oi! Ah! 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 O que está acontecendo? Ele está dizendo bom dia.
Ni hao. Você até que se vira bem em chinês, hein? Ah, obrigado. O chinês é uma língua muito sutil. Liu Na, você pode mostrar ao nosso amigo a forma da Terra? 好的，非常乐意。 Durante anos, Liu Na recolheu informações vindas dos 4 cantos da China para realizar uma grande enciclopédia. Tudo começa com este símbolo. Você o reconhece? Não, É o Yin e Yang. nada de especial. Espere um pouco. Isso é apenas o começo. Na mitologia chinesa, o Yin e o Yang são 2 forças complementares. Os sopros fortes e escuros do Yin criaram a Terra, que é quadrada. Enquanto isso, os sopros leves e luminosos de Yang criam o céu, que é redondo. O Império Chinês, levemente retangular, está no centro da Terra. Ele está dividido em 9 províncias. Cada uma tem a sua montanha sagrada. Em volta do Império, 3 faixas. A primeira, chamada Os 8 Longínquos, contém 8 imensos lagos desdobrados. A segunda tem 8 cordões, região de relevos dominados por colinas. Na terceira faixa, os 8 extremos estão marcados por 8 portas distribuídas segundo os pontos cardeais. Por fim, no noroeste, encontra-se uma série de montanhas dominadas pelo Monte Buzu. A abóbada celeste está sustentada por 4 pilares imensos. O que está a noroeste, situado bem atrás do Monte Buzu, favorece a comunicação com o mundo do Imperador Celeste. É coluna de comunicação rápida. É impressionante. Tudo foi bem pensado e perfeitamente ajustado. Sim, tudo estava bem ajustado até o dia em que Gong Gong chegou. Gong Gong? Quem é? Gong Gong é um demônio que atacou Zhuangzi, um dos 5 imperadores míticos. O miserável Gong Gong é ávido de poder. Ele quer derrubar o infeliz Zhuangzi e apoderar-se de seu trono. Mas o imperador o arrasa e Gong Gong precisa se exilar. Louco de raiva, ele dá uma violenta cabeçada na coluna de comunicação. A coluna não quebra, mas o mundo perde seu equilíbrio. O céu e a terra, daí por diante, ficam inclinados. Segundo os taoístas, esse desequilíbrio explica o movimento das estrelas e o escoamento dos rios. 抱歉，小伙子，我要回去工作了。 Ele vai embora? Sim, Liu An tem muito trabalho. Pode me ensinar a dizer obrigado em chinês? O quê? Você deixou de ser cerimonioso comigo? Isso o aborrece? Isso me agrada muito. Obrigada. Em chinês se diz xie xie. Xie xie. 谢谢你。 Assim mesmo, é muito louco imaginar que a Terra possa ser quadrada. É o que está de acordo com a imaginação. Podemos dar à Terra várias espécies de formas. O monge Vasubandhu... Aquele dos infernos? Exatamente. Ele imaginava uma Terra triangular, como os índios Axumai do norte da Califórnia. Certos egípcios do Egito Antigo imaginaram uma Terra Triangular também, como a pirâmide deles. e não quadrada como a base de sua pirâmide. Os maias, tão grandes adeptos das pirâmides como os egípcios, também imaginaram que a Terra fosse quadrada. Para os astecas, no entanto, ela teria o formato de uma cruz e suas extremidades fixadas nos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os sacas da Sibéria imaginaram uma Terra octogonal, com um umbigo prateado no meio, através do qual poderíamos acessar outros mundos.
Os índios imaginavam uma coisa mais complicada. O mundo seria constituído por 7 continentes em faixas circulares, cada um deles separados por um mar. Aqui há água salgada, ali caldo de cana, a seguir vinho, manteiga, leite coalhado, leite e, por fim, água doce. A gente pensaria que estava num restaurante. A casa poderia oferecer também algumas terras em forma de ovo, de cebola e até em formas de garrafa para matar a sede. Algumas vezes, seres vivos são criados a partir da forma do mundo. Seria divertido habitantes da Terra com a cabeça em forma de ovo ou de cebola. O efeito seria surpreendente. E posso mostrar a você por que isso foi imaginado no livro dos mortos budistas tibetanos, o Bardo Thodol. Para os tibetanos, o mundo é formado por 4 continentes com formas bem distintas. O continente do norte abriga seres com a feição carregada e que se alimentam de árvores. No leste, o continente tem a forma de um semicírculo e seus habitantes têm a feição de um croissant. Eles têm o espírito calmo e virtuoso. No oeste, há um continente circular, onde vivem seres com o rosto redondo e que são muito poderosos. Eles se alimentam de carne de vaca. Por fim, no sul, a Terra tem a forma de um triângulo e é onde vivem os humanos. Os tibetanos nos veem com uma cabeça em forma de triângulo? É uma sistematização, mas eles não estão longe disso. Você percebe? Até agora, todas as terras que vimos, por mais variadas e extravagantes que sejam, têm um ponto em comum. Na sua opinião, que ponto? Não sei. Na verdade, elas são planas. Mas então, como os homens compreenderam que a Terra era redonda? Observando os navios. Observando os navios? Sim, vendo eles partirem. E o que acontece quando eles partem? O melhor seria passar da teoria à prática. Uau! O que acontece? Eu vou levar você para ver o mar. Genial! Para o mar, quinto andar. Quem é? Eu te apresento Clarice, a voz profissional do elevador. Tudo bem? Fico feliz com a sua visita. Em que parte da história você está? Vamos à praia. Ah, é muito, muito legal. Vocês vão falar dos sábios gregos. Você vai ver, é muito apaixonante. Ah, atenção, 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 atenção. Chegamos. Todo mundo desce. Oba, oba, a praia! Que legal! Vamos poder tomar um banho de mar. Você trouxe o maiô? Bem, não. Ora, você pode tomar banho pelado. Bem, na verdade, não tem importância. E depois estamos aqui para observar os navios, não é? Como você quiser. Passemos ao nosso exercício prático. Diga-me, o que você está vendo? Vejo um navio. Os gregos notaram que quando um navio se afasta no horizonte, o casco desaparece antes das velas. Mas é verdade. Sim, sim. Se a terra fosse plana, o navio ia se tornando cada vez menor, mas não desapareceria. E se o mundo tivesse um fim, ele cairia de repente. Sim. Portanto, se o navio desaparece pouco a pouco, é porque a superfície da Terra é curva. Então, a Terra é esférica. Mas também poderia ser um rolo. Eles poderiam, de fato, imaginar a Terra em forma de rolo. Mas uma outra observação veio confirmar o argumento da esfera. O que eles observaram desta vez? Um eclipse da Lua. O eclipse da Lua acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Se a Terra fosse um cilindro, a sombra seria reta. Portanto, a sombra é redonda. Portanto,
A Terra é uma esfera. Uau! São os textos do filósofo Aristóteles que nos trouxeram essa observação. Então foi ele que descobriu que a Terra era redonda? Mais ou menos. Primeiramente, ele não foi o único a ter feito essa observação. E quando Aristóteles olhou esse eclipse, ele já tinha na cabeça a ideia de que a Terra fosse esférica. Porque 150 anos antes dele, Pitágoras foi o primeiro a supor que a Terra pudesse ser redonda. Ele era obcecado pelos números, pela geometria e pelos volumes. Ele não tinha provas, apenas uma intuição. A Terra só poderia ser uma esfera, porque a esfera é a mais perfeita forma geométrica. A ideia de uma Terra esférica percorreu um caminho na Grécia, passando de sábio a sábio até Aristóteles. Sem essa ideia, Aristóteles e os outros talvez nunca tivessem procurado demonstrar que a Terra fosse redonda. Pitágoras imaginou. Outros observaram e confirmaram. Pela primeira vez, os homens sentiram-se capazes de compreender o mundo por si mesmos, sem mitos e sem animais fabulosos. Escuta, você não tem mais histórias para me contar? Calma, rapaz. Na verdade, os gregos compreenderam que a Terra era redonda. Mas agora era necessário saber quanto ela media, como fazer. Era preciso dar a volta nela. Pois bem, Erastótenes conseguiu fazer isso permanecendo em sua casa em Alexandria, no Egito. Um grego no Egito. Sim, na época o Egito era dominado pelos gregos. Erastótenes era um grande sábio. Ele estava dirigindo a famosa Biblioteca de Alexandria. Para encontrar a circunferência da Terra, Erastótenes usou também a geometria. Erastótenes tinha ouvido falar de um poço muito especial situado na cidade de Siene, no mesmo meridiano da Alexandria. Esse poço tem a seguinte particularidade. Um dia por ano, no solstício de verão, não há sombra no fundo do poço. O sol se acha exatamente na sua vertical. Depois ele observou a sombra que um obelisco de Alexandria traça no chão no mesmo instante. Ele deduz, então, o ângulo entre o raio de sol e o obelisco, que representa uns 50 avos do círculo. Como Erastótenes era um grande geometra e que ele achava que a Terra era redonda, ele sabia que esse ângulo era igual à distância compreendida entre o poço e o obelisco. Ele mediu a distância que separava um do outro e obteve 5.000 estádios, 260,25 metros. Na época, tudo era medido em estádios. Não lhe resta senão multiplicar essa distância por 50 para encontrar a circunferência da Terra. 5.000 estádios vezes 50 dá 250.000 estádios, quer dizer 39.275 quilômetros. E é um bom número? Não é exato, mas Erastótenes se enganou somente em 700 quilômetros. Para a época e sem viajar, podemos dizer que o resultado é impressionante. Então é graças a ele que conhecemos o tamanho da Terra? Sim, mas não é assim tão simples. Seu cálculo era ótimo, mas não existia nenhum modo de verificá-lo. Os gregos foram os primeiros a observar o mundo de uma outra maneira. Eles que puseram em xeque a ideia de que a Terra fosse plana. Graças às suas observações e fazendo reflexões sobre elas, eles adivinharam que a Terra era redonda. Com os gregos, não são mais os mitos ancestrais que explicam o mundo, mas os próprios homens. Erastótenes procurou calcular o tamanho da Terra e seu cálculo se revelou muito próximo da realidade. Pode-se dizer que ele é o primeiro geógrafo. Na época, ele não era o único sábio a se interessar pela circunferência da Terra. Depois deles, outros sábios vão propor outros cálculos para essa circunferência. Além disso, 300 anos mais tarde, uma outra evolução aparece. Quem é? Ptolomeu, um dos maiores sábios gregos. Ele também fazia cálculos? Ele era mais conhecido como cartógrafo e astrônomo, e seu papel vai ser decisivo na história do mundo. Para fazer os seus mapas, Ptolomeu vai usar os cálculos de Marinho, de Tiro, um outro geógrafo. Segundo esse cálculo, a Terra tem uma circunferência de mais ou menos 28.500 quilômetros. Não é muito. Está mesmo bem longe da realidade. No entanto, é uma medida que vai ser lembrada. Mas não é justo. Pois é, a informação de que se propaga nem sempre é a mais justa. Como Ptolomeu era um excelente cartógrafo e que seus métodos eram muito simples, todos os sábios, desde os árabes até os europeus, utilizaram-se deles.
acabou se achando nas mãos de Cristóvão Colombo, um navegador italiano do século XV. Exatamente no século XV, o comércio com a Ásia permitia as trocas de ouro e especiarias. Era uma grande empreitada para as potências europeias. Mas os otomanos controlavam a rota das especiarias. Para não depender deles, os portugueses optaram por contornar o continente africano. Bartolomeu Dias, em 1488, conseguiu dobrar o Cabo da Boa Esperança. Os espanhóis fizeram uma outra opção. Baseando-se nos cálculos de Ptolomeu, Cristóvão Colombo propõe aos reis de Castela um caminho reto para o oeste, para chegar à China. Acho que será mais curto por aqui. Na verdade, ele acredita num caminho mais curto. Exatamente. E então, quando ele desembarca, imagina pisar na China. Ai, ai, ai. Isso aqui é a China? Ai, ai. Ele estava surpreso, pois apesar de suas inúmeras viagens, Cristóvão Colombo não compreenderá nunca que ele não esteve na China, mas que ele acabava de descobrir um novo continente. Ei, tem chinês aí? Mas como é possível? Ele deveria ter visto que isso não correspondia à China. Colombo não pôde ver que ele estava na América, porque ele jamais imaginou que a América pudesse existir. E quando se deu conta que talvez não estivesse na China, ele só pôde considerar a única possibilidade presente no seu espírito: o paraíso terrestre. O paraíso terrestre? Sim, o paraíso. Cristóvão Colombo tem uma fé imensa. E quando ele chega na Venezuela, em sua terceira viagem, ele vê um rio com uma vazão prodigiosa, uma vegetação luxuriante e uma terra que parece se aproximar do céu. As observações de Colombo confirmam sua crença que lhe permite ter uma visão própria da Terra. A Terra tem a forma de uma pera. Uma pera. Mas então, quem descobriu a América sabendo que era a América? Foi Américo Vespúcio, um navegador florentino que compreendeu que essas terras eram um continente desconhecido até então. Américo, América, um não lembra o outro? Efetivamente, como ele foi o primeiro a entender que estava num novo continente, batizou-se esse novo continente com seu primeiro nome. Recapitulemos. Cristóvão Colombo não podia buscar as especiarias pelo leste porque o caminho estava controlado pelos otomanos. Ele não podia contornar o sul da África sem se chocar com os portugueses. E como ele possuía o mapa de Ptolomeu, estava certo de que a terra era pequena. Com suas caravelas mais robustas que os navios gregos, ele estava convencido que podia atravessar o grande oceano. E como pensava que podia contornar a terra indo para o oeste, ele achou que acabaria achando a Ásia. Os exploradores continuaram a sulcar os oceanos em busca de novos territórios. O britânico James Cook descobriu em 1770 uma imensa terra austral. Era um novo continente para os europeus. Foi chamado de Austrália. O Oceano Pacífico se desvelava pouco a pouco. Está aí. A Terra não tem mais nenhum segredo. Nenhum segredo, talvez. Mas tem ainda um grande mistério. Um grande mistério? Qual é? Bem, agora que contornamos a Terra, perguntamos o que há lá dentro. Uau! Vamos pegar o elevador! Vamos descer até o centro da Terra, não é? Não é possível. Meu elevador não desce até lá. Além disso, nunca ninguém foi até o centro da Terra. Mas, como sempre, o que os homens não podem ver, eles imaginam. Clarice, você também conta histórias? Eu não sou Clarice, sou Violeta, sua irmã gêmea. Clarice está com defeito. Ah, tudo bem. Muito prazer, Violeta. Eu opero do mesmo modo. 362º pavimento do subsolo, a Sala dos Globos. Eu reuni nesse cômodo as diferentes maneiras pelas quais inteligências curiosas imaginaram o centro da Terra.
Leonardo da Vinci, por exemplo, pensava que a Terra era constituída principalmente pela água. Esse gênio múltiplo supôs que a Terra, durante longo tempo, estivesse recoberta pela água. E que, pela atividade da erosão, os continentes emergiram. Ele elaborou essa dedução observando os fósseis marinhos que encontramos nos rochedos. Hã? Ei, uou! Para explicar a atração terrestre, Galileu imaginava que o globo era imantado. Como explicar de outra forma que em todo lugar do mundo os objetos fossem atraídos para o centro da Terra? Ui! Pela mesma razão, Halley também imagina que o centro da Terra era imantado. Mas ele não pensava num bloco, ele achava que o interior da Terra estava cheio de bolinhas encaixadas e que uma força magnética se exercia nos polos. Quanto a Athanasius Kircher, Mas isso se parece com uma maquete que vi na escola. com efeito, Kircher não estava longe da realidade para explicar as origens das torrentas de lava. Mas para ele a Terra era como uma estrela resfriada, ainda cheia de fogo, o qual voltava a escapar pelos bolsos de tempos em tempos. Para Henri Gautier, a Terra está cheia de ar. De ar? Igual o que respiramos? Exatamente o mesmo. Para ele, poderíamos habitar tanto a face interna como a face externa da Terra. Uau! Que legal! O que é este globo dourado? É o modo pelo qual Sirius Tid imaginava a Terra. Segundo ele, os homens não viviam na superfície externa da Terra, mas na superfície interna. E o Sol? E as estrelas? Ilusões de ótica produzidas por um núcleo estelar situado no centro da casca terrestre. É um pouco esquisito. Com efeito, ele era um homem um pouco estranho. Aqui está a Terra imaginada por John Clive Sims. Ele achava que os dois polos estavam ligados por um túnel que passava pelo centro da Terra. E este poético sonhador estava mesmo convencido de que os pássaros utilizavam essa passagem em suas migrações. Fora o buraco entre os polos, isso parece a Terra, tal como a conhecemos. Além disso, você não a colocou nesse andar? Sim. Ela se encontra bem na peça ao lado. Uau! Ela é magnífica, não é? Sim, ela é bonita, redonda e toda azul. Toda redonda e toda azul, você disse? Na verdade, não exatamente. A água cobre 3/4 do globo, mas se a retirarmos, vamos perceber que sua massa não chega a representar 0,1% da massa da Terra. Ela está toda amassada, parece uma batata doce. E quando falamos do globo, nós esquecemos de que a Terra não é uma esfera perfeita. Na verdade, a Terra é achatada nos polos, já que ela gira muito rapidamente. Você tem razão, mais ela gira, mais ela se achata. É o efeito da força centrífuga. Sem deixar de mencionar que, com as marés, a Lua também contribui para o formato da Terra. Imagine a Terra lançada no espaço na velocidade de 104.400 km por hora. Um planeta entre outros, em viagem permanente ao redor do Sol. E ainda tantas questões. Existem outros planetas habitados entre as galáxias que nos cercam? De quantas galáxias se compõe o universo? E o universo tem um limite ou ele é infinito? Ele é plano? Qual o seu volume? É uma esfera? Um cubo? Para saber tudo isso, será preciso esperar uma nave espacial. Você não entende, Jo? A imaginação precede a ciência. A imaginação ilumina o caminho do saber e mostra um percurso. E você? Você já imaginou o nosso universo, Jo? Jo? Jô. Jo? Jô. Jo? Jô. Jo? Jô. Ei, acorda, meu filho. Uma tigela. Um universo com o formato de uma tigela e sustentado por robôs gigantes. Hã? Papai!
Você sabia que os índios Irons imaginaram a Terra colocada em cima de uma tartaruga? Você teve um sonho estranho, filho. Não, não era um sonho. Eu mesmo vi os tártaros puxarem a língua de Ulgan. Mas do que você está falando? Quem é Ulgan? É o deus dos tártaros. Tá bom. Ah, é? E você sabia que um pequeno mosquito pode causar um tremor de terra? Ah, você e sua imaginação. Mas não é minha imaginação, é a imaginação humana. Mas assim mesmo é verdade. Isso também estava no seu sonho? Ah, e se você me contasse? Eu já falei que não era um sonho. Eu fiz uma grande viagem. Vivi cataclismos, vi o pigmeu Foi andar só um perto sonho, para encontrar filho. o fim do mundo e também